morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santo Inácio de Loyola, rogai por nós. Irmãos e irmãs na fé, bem-vindos. A liturgia de hoje ressalta a justiça e a misericórdia que Deus tem para conosco. O amor de Deus ultrapassa em muito a compreensão humana. O domingo é o dia consagrado ao Senhor, no qual nós queremos em comunidade elevar nosso louvor. Na fidelidade à palavra de Deus e congregados em torno da mesa da palavra e da Eucaristia, iniciemos nossa celebração cantando. Presença de Cristo entre nós, temos certeza que o reino chegou. Tudo de novo renasce de Deus, e o povo sente que tudo mudou. Este é o reino chegando, a aurora nascendo e a fonte jorrando. Jesus está vivo no meio de nós. Jesus convoca e reúne no amor, faz enxergar o que o povo não vê, revela ao pobre seu grande valor, garante a vida a todo que crê. Este é o reino chegando, a aurora nascendo e a fonte jorrando. Jesus está vivo no meio de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus nosso Pai, de Jesus Cristo nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que sois o caminho que leva ao Pai. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Cristo, que sois a verdade que ilumina os povos. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Senhor, que sois a vida que renova o mundo. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Piedade, piedade, piedade de nós, Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória
Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós, só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai, que resumiste toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Leitura do livro do profeta Isaías. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado. Invocai-o enquanto ele está perto. Abandone o ímpio seu caminho, e o homem justo suas maquinações. Volte para o Senhor, que terá piedade dele. Volte para nosso Deus, que é generoso no perdão. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, e vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Estão meus caminhos tão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, quanto está o céu acima da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Todos os dias haverei de bendizer-vos, hei de louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e muito digno de louvores, e ninguém pode medir sua grandeza.
O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Misericórdia e piedade é o Senhor, Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda criatura. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. É justo o Senhor em seus caminhos, é santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca lealmente. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. O Senhor está perto da pessoa que o invoca. Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois, para mim, o viver é Cristo e o morrer é o lucro. Entretanto, se o viver na carne significa que meu trabalho será frutuoso, neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para os dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. Mas, para vós, é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo. Só uma coisa importa: vivei à altura do Evangelho de Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vinde abrir o nosso coração, Senhor. Ó Senhor, abri o nosso coração, e então, do vosso Filho a palavra, poderemos acolher com muito amor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo.
viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 15h e fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 17h, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 17h, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar? Meu irmão, minha irmã que celebra aqui conosco na igreja, sejam bem-vindos. Aqueles que talvez há algum tempo não participavam da Santa Missa. Aos poucos estamos retornando às nossas celebrações presenciais e gradualmente vamos assim, mantendo os cuidados, valorizando este lado da nossa vida que é tão importante, que é a espiritualidade. Nós estamos no mês de setembro, o mês da Palavra de Deus. E cada vez nós temos que fazer com que a palavra seja conhecida, amada e seja testemunhada neste mundão que vive muito sedento e sem sentido, sem a vivência real de Deus na vida das pessoas. Se nós olharmos para a primeira leitura, o convite de Isaías é exatamente este: buscai a Deus enquanto é tempo. É do ser humano este lado transcendente, ou seja, nós não fomos feitos para a realidade que vivemos, mas nós somos feitos para a eternidade. Se nós olharmos para a segunda leitura de hoje, Paulo faz uma bonita reflexão sobre o sentido da vida. E o sentido da vida ele resume dizendo que o sentido dessa vida consiste em viver uma vida à altura do Evangelho. E o que é uma vida à altura do Evangelho? Na oração inicial, após o Glória, a oração rezava mais ou menos desta maneira: ó Pai que resumiste a lei e o mandamento, as leis e os mandamentos no amor a Deus e ao próximo,
e termina dizendo que consigamos assim viver este mandamento. Isto consiste em viver uma vida conforme o Evangelho, ou a altura do Evangelho, como diz Paulo. Ou seja, em viver o amor a Deus e ao próximo. Isso consiste em valorizar a vida, viver bem cada momento, cada transição ao longo do nosso desenvolvimento. E nós somos diversos, temos dons, características, virtudes completamente distintas. E por isso é necessário valorizar o nosso potencial. Alguns têm a capacidade de falar, outros de escrever, outros têm uma capacidade mais braçal, mas nós não podemos nos contentar com o mínimo. Talvez o grande desafio para o cristão é fugir da mediocridade, ou seja, fazer o que os outros fazem para estar nivelado com os outros. Uma característica do nosso Deus, e que inclusive é um dos tripés do nosso sistema único de saúde, que eu acho muito interessante, é que o nosso Deus, ele age com equidade. O que é a equidade? Que não é igualdade. Equidade é tratar os diferentes com igualdade. Por exemplo, uma pessoa que precisa de uma transfusão de sangue, enfim, precisa fazer hemodiálise, por exemplo. Se ela mora próximo àquela pessoa, né, pega um ônibus e vai, mas quem mora distante, né, tinha pessoas na cidade onde que eu trabalhei, que ficava a 100 e poucos quilômetros aqui, né, o sistema levava até ao lugar mais próximo. Ou seja, Deus trata com igualdade os desiguais. Por que eu falo isso? O Evangelho vai ao encontro disso. Jesus fala do reino dos céus. Mas não há como falar do reino dos céus sem falar da vivência peregrina, da vivência terrena. Anselm Green tem um livro que é muito popular, que se chama O Céu Começa em Você. Não adianta olhar para esse evangelho e achar que Jesus está falando somente da eternidade, como se fosse uma coisa desconexa deste mundo. E Jesus nos usa hoje uma parábola sobre o trabalho. E ela vem ao encontro da nossa vida, porque vivemos tempos muito difíceis, extremamente difíceis. Eu brincava com a Andressa na quinta-feira que as pessoas que têm carteira assinada são quase que celebridades, porque no nosso estado, que tem 11 milhões de habitantes, temos 2 milhões e 300 com carteira assinada e que recebe o auxílio emergencial 2 milhões e 600. Ou seja, o trabalho é algo escasso e as pessoas estão vivendo situações muito difíceis para trazer o pão para dentro de casa, para ter vida digna. E por isso é necessário que nós possamos cada vez mais converter o nosso coração, valorizar as nossas potencialidades, para que possamos assim dar o nosso melhor. E esse patrão contrata trabalhadores, alguns às 9, outros ao meio-dia, outros 3 da tarde e outros às 5 da tarde. Alguns trabalham muito, alguns trabalham menos tempo, mas primeiro ele combina com os que chegam primeiro.
e com os outros ele diz que vai pagar o que é justo. Mas Deus, ele vê a necessidade de cada um. E a necessidade que eles recebessem um denário, ou seja, uma diária cada um. Todos necessitavam levar o pão para a sua casa. E ele trata, de certa forma, todos com essa que eu chamo equidade. O trabalho foi desigual, mas ele atendeu à necessidade de cada um. Ele não quer que nós sejamos vagabundos, parece que dá a entender que Jesus está passando a mão por cima de todos. Não. Ele está atendendo à necessidade de cada um. Por isso, nós queremos rezar também neste domingo pelo trabalho, para que tenhamos trabalho digno, para que tenhamos o sustento necessário para o nosso lar, para a nossa casa. E por isso, desta forma, é necessário olhar para o mundo que nos rodeia e observar que muitas pessoas talvez não consigam trabalho hoje, porque talvez não se comprometeram com a vinha, não se comprometeram com o seu trabalho. Muitas pessoas querem emprego, estabilidade, mas não querem trabalho, se dedicar exclusivamente a isso. E aí as pessoas ficam numa média. Aqui na empresa ninguém estuda, ninguém faz um curso, ninguém evolui, todo mundo está na mesma. Mas daí quando o desemprego bate a porta, aí estão todos na mesma vala comum, porque não desenvolveram suas potencialidades. É necessário buscar o crescimento cada vez mais, em todas as áreas humanas, mas no trabalho necessitamos disso. Essa é uma parte, mas seria covarde se não falasse da outra realidade, de que pré-pandemia, muitas pessoas estavam bem estruturadas com suas empresas, mas também não valorizavam os seus trabalhadores. E agora talvez demitam de uma forma um pouco difícil, não conseguindo, de fato, honrar os seus compromissos. Ou seja, é necessário que nós possamos amadurecer como cristãos, converter o nosso coração, porque é quase contraditório que num país como o nosso, apesar de toda a crise, de todos os problemas, nós somos um dos países mais desiguais. Muitos ganham pouco e poucos acumulam muitas fortunas, porque a ganância, ela acaba tomando conta dos corações humanos. E no fim, teremos o mesmo destino, a eternidade que nos bate à porta. Então, o Evangelho não nos fala essencialmente das relações de trabalho, mas as nossas relações humanas nos levarão para o céu, nos levarão para a eternidade. E assim, desta forma, nós falamos da comunidade, falamos da igreja, porque quando Jesus fala da vinha, ele fala de Jerusalém. Mateus escreveu este evangelho, o evangelho de Mateus, é para os judeus convertidos ao cristianismo. E se nós olharmos as cartas de Paulo, todas elas vão ter discernimento sobre como deve se portar as comunidades. Deve acolher os pagãos, eles devem se tornar judeus primeiros. Como deve ser um pouco tudo isso, E Paulo, numa das cartas, nos fala justamente esta questão, que não importa se somos gregos, judeus, mas somos todos filhos do mesmo Deus. Somos todos filhos do mesmo Pai. E assim, não importa quando chegamos, mas o importante é que possamos viver com intensidade a palavra, o testemunho, enfim,
o amor e a misericórdia de Deus que nos fala a oração da coleta de hoje. Se Jerusalém era a vinha lá no início da pregação do Evangelho, hoje é a igreja. Hoje é a igreja. E a igreja universal, ou seja, toda a igreja, as igrejas particulares, a nossa comunidade aqui em Santo Inácio, mas também a família de cada um de vocês. E lá na família, lá nós devemos de ser igreja, falar de Deus. Talvez não com palavras, mas com os nossos gestos, com o nosso amor, com o nosso testemunho. E talvez uma das dificuldades da comunidade neste momento que estamos passando desta pandemia seja evangelizar, trazer as pessoas de volta para a igreja. E talvez temos essa dificuldade de atrair mais gente para uma comunidade cristã. Uma comunidade que tem poucos batizados, que tem poucas pessoas convertidas, nós estamos um pouco estacionados. Muitas comunidades próximas a nós, não é o nosso caso, têm dificuldade de ter crianças para catequeses, novos batizados, porque no caminho estacionaram. Mas o cristianismo é dinâmico, ele exige que possamos atrair pessoas para dentro do reino, para dentro da comunidade. E então, gente, muitas vezes achamos injusto que talvez pessoas ao longo da nossa caminhada elas possam ser tratadas da mesma forma. Mas Deus, ele vê a necessidade de cada um. Muitas vezes pensamos assim, mas eu sou dizimista na comunidade há tantos anos. Gente, no reino de Deus não tem área VIP, não tem camarote. Todos nós participamos da mesma pista comum. Todos nós somos tratados com as necessidades que nós precisamos. Por que os últimos são os primeiros? Porque a dinâmica de Deus, ela é totalmente diferente. Lembremos de outra passagem do Evangelho, aquela em que Jesus está na cruz e o ladrão arrependido, ele antecipa a tantos outros, inclusive os discípulos e Nossa Senhora, porque Jesus diz, ainda hoje estará comigo no paraíso. Meu irmão, minha irmã, que possamos neste mundo, com tantas incertezas, com tanta coisa para a gente fazer, que possamos ser um sinal de Deus. Que possamos não nos contentar com as nossas capacidades. Que possamos dar o nosso melhor. Amando a Deus, amando o próximo e dando o nosso melhor em cada área da nossa vida. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces, após cada pedido, digamos todos juntos, escutai, Senhor, nossa prece confiante.
pela Santa Igreja, para que viva fielmente a missão de conduzir seus filhos e filhas no caminho da salvação, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos consagrados e consagradas, espalhadas pelo mundo, para que irradiem a luz da fé a todos que caminham na escuridão, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos círculos bíblicos, para que continuem a ser propagadores do amor e da proximidade com a palavra de Deus, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Pelos enfermos, para que se unam à cruz de nosso Senhor e cultivem a esperança que dela brota, rezemos. Escutai, Senhor, nossa prece confiante. Rezemos pelas vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dai coragem às pessoas convidadas, dai força para que vos sejam fiéis, como apóstolos, leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosas, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Atendei ao Pai esses nossos pedidos e ouvi as nossas súplicas, no meio de seu Filho e na unidade do Espírito Santo. Amém. Bendito és tu, ó Deus Criador, revestes o mundo da mais fina flor, restauras o fraco que a ti se confia, e junto aos irmãos em paz o envias. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. Ó Deus do universo, és Pai e Senhor, por tua bondade recebe o louvor. E orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, nossos pedimos, oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por esse sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças e cantar-vos um hino de glória e louvor. Senhor Pai de infinita bondade, pela palavra do Evangelho do vosso Filho, reunistes uma só igreja, de todos os povos, línguas e nações. Vivificada pela força do vosso Espírito, não deixais por meio dela de congregar na unidade todos os seres humanos. Assim, manifestando a aliança do vosso amor, a Igreja transmite constantemente a alegre esperança do vosso reino, que brilha como um sinal da vossa fidelidade, que prometestes para sempre em Jesus Cristo, Senhor nosso. Por essa razão, com todas as virtudes do céu, nós o celebramos na terra, cantando com toda a Igreja a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor,
Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra proclamam vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Na verdade, vós sois santo, digno de louvor, ó Deus, que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. O vosso Filho permaneça entre nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, ele tomou o pão, deu graças e partiu, e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente, entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador, que pela paixão e morte de cruz fizesse entrar na glória da ressurreição e colocasse à vossa direita, anunciando a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa igreja, nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue, e concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados, agora e por toda a eternidade, entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Renovai, Senhor, a luz do Evangelho, a vossa igreja que está em Porto Alegre. Fortalecei o vínculo da unidade entre os fiéis leigos e os pastores do vosso povo, em comunhão com o Papa Francisco e o nosso Bispo Jaime, e os bispos do mundo inteiro, para que o vosso povo,
neste mundo dilacerado por discórdia, brilhe como sinal profético de unidade e de paz. Confirmai na caridade o vosso povo. Lembrai-vos os nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Lembramos de 9 anos de falecimento de Terezinha Ferraz Hernandes e de todos os falecidos cuja fé só vós conhecestes. Acolhei na luz da vossa face e concedei-lhe no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco, em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com São José, seu castíssimo esposo, com os apóstolos e mártires, Santo Inácio e todos os santos. Os louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós sois Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz de quem nele encontra o seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno Que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Amém. Aos que estão aqui conosco na igreja, quem não for comungar pode sentar, quem for comungar fique de pé. Nós não precisamos responder o amém, nós já respondemos agora, antecipadamente, todos juntos. Aos que estão em casa, rezaremos a oração de Santo Afonso Maria de Ligório, a oração da comunhão espiritual. Logo após, seguimos com o canto de comunhão.
Meu Jesus, eu creio que estais realmente presente no Santíssimo Sacramento do altar. Amo-vos sobre todas as coisas, e minha alma suspira por vós. Mas como não posso receber-vos agora no Santíssimo Sacramento, vinde ao menos espiritualmente a meu coração. Abraço-me convosco, como se já estivesseis comigo. Uno-me inteiramente convosco. Não permitais que torne a separar-me de vós. Amém. Na mesa sagrada se faz unidade no pão que alimenta, que é pão do Senhor. Formamos família na fraternidade, não há diferença de raça e de cor. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Chegar junto à mesa é comprometer-se e a Deus converter-se com sinceridade. O grito dos fracos devemos ouvir, e em nome de Cristo amar e servir. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Importa viver, Senhor, unidos no amor, na participação, vivendo em comunhão. Eu sou bom pastor, conheço minhas ovelhas, e minhas ovelhas me conhecem, diz o Senhor. Podemos permanecer sentados. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, gente. Então,
Gostaria de agradecer a todos que, de uma forma ou outra, ajudaram com a partilha dos alimentos neste mês de setembro, que foi no último sábado, dia 12. Neste mês a gente ajudou 19 famílias e atingiu 67 pessoas. Aqui no Maitá mesmo, são pessoas daqui, né, no máximo uma outra que está próximo também no nosso bairro. É um avanço bastante grande. Com esse sobe e desce dos preços dos alimentos, né, tivemos uma baixa nesse mês aí, por diversas circunstâncias, na questão dos alimentos. Eu acho que ainda falta umas 4, 5 famílias para atender. Então, se quiserem, ao longo da semana, trazer também 1 quilo para partilhar, a Dona Eliane está aí de terça a sábado, no horário comercial. Das 8h30 ao meio-dia, da 1h30 às 6h. Também, o mesmo vale para o dízimo. É o segundo domingo do mês, o segundo sábado do mês. Mas se quiserem fazer transferência bancária, se quiserem dar cheque, se quiserem, enfim, trazer durante a semana, né, tranquilo. Da mesma forma, mudou algumas coisas. Não tem mais caixinha, né, e não tem mais a procissão do dízimo. A gente entrega ao entrar ou sair na igreja, na única urna que tem aqui na porta de entrada. Essa é a forma que nós fazemos a contribuição para evitar contato. Do mesmo não fazemos procissão da comunhão. Importante é que todo mundo partilhe, tanto na questão dos alimentos, como na questão, né, do dízimo. Não precisa a gente dar uma cesta básica, ou enfim, um fardo de alguma coisa, não. Que cada um dê conforme suas possibilidades e conforme o seu coração. Pedimos a Nossa Senhora que nos abençoe, nos ilumine neste domingo, dia do Senhor, que possamos dar sempre o nosso melhor, que possamos ser bom e justo como o nosso Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, evangelizar é preciso, ainda mais nesse período pós-pandemia. Em muitas áreas, né, seja num curso, numa academia, enfim, tudo aquilo que fizemos, tudo se modificou. Mas a fé é necessário a comunidade, é estar reunidos, é ter esse encontro com o Senhor na palavra e na Eucaristia. Aos poucos nós vamos deixando assim as missas e os eventos virtuais. Até o dia 12 teremos uma programação virtual diária. Ou terço, ou missa, enfim, teremos uma programação virtual. Nós somos a comunidade em Porto Alegre que talvez tenha entrado nas redes sociais por mais tempo. Desde 2012 nós estamos nas redes e temos aí muitos seguidores que nos acompanham, inclusive que não são da nossa comunidade física aqui, né, mas acompanham as nossas atividades, os terços, enfim. Mas a partir do dia 12 nós queremos diminuir um pouco a intensidade dessas atividades para que possamos ficar atraídos aqui na igreja. Né? Eu digo que as nossas meninas de idade mais avançada já estão participando na missa, evidente com todo cuidado, né? Mas que já estão vindo. Né? A Dona Ilza esse dia fez cirurgia, a Soninha também fez, estão vindo. Né? Nos dias que tem menos gente, aquela coisa toda, se prevenindo, se precavendo, tomando todos os cuidados, mas estão vindo. Então, gente, é preciso que vocês chegam onde que o padre não chega, conversem com as pessoas que a gente não conversa. Então, falem, gente, a igreja já voltou, já abriu. Né? Cada missa tem 52 lugares. Na de ontem deu 32, a 5, deu 22 na das 7, e agora, se eu não me engano, deu 33. Então aí temos bastante lugares ainda. Se encher os horários, deu 52 em cada horário do final de semana.
Então daí a gente pode aumentar mais uma missa, ou sei lá, pedir para cada um levar um banco, né, para casa, ou coisa parecida. Mas enfim, gente, vamos falar, vamos divulgar que a igreja está aberta. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, o bom domingo, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar. Cristo me chama, Ele é pastor, sabe meu nome, fala, Senhor. Pela palavra de Deus saberemos por onde andar. Ela é luz e verdade, precisamos acreditar.